Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Eu sou a Loiane, essa é a aula de número 8. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre vetores e nós vamos aprender como adicionar capacidade ao vetor sempre que a gente precisar de mais espaço. Até agora nas aulas a gente aprendeu como adicionar novos elementos ao vetor, seja adicionando ao final do vetor ou em qualquer posição do vetor. Porém, sempre quando a gente instancia a classe vetor, a gente passa como argumento, como parâmetro para o construtor da nossa classe, a capacidade. Só que em projetos reais fica um pouco complicado de trabalhar com listas ou vetores, enfim, você pode chamar do que você quiser, que tenha limite, que tenha uma capacidade fixa. Geralmente a gente não sabe com quantos elementos que a gente vai trabalhar. A estrutura de dados vetor ou lista, a gente vai aprender depois que já é uma estrutura de dados existente na API do Java. Essa estrutura, lista, vetor ou array, você pode chamar do que você quiser, ela é a estrutura de dados mais utilizada em projetos, principalmente quando a gente tem que gerenciar informações que vêm do banco de dados. Quando a gente está fazendo uma busca em um banco de dados por um determinado registro ou obtendo todos os registros que estão em uma tabela de um banco de dados, a gente não sabe quantos registros que a gente vai pegar. Então, fica complicado trabalhar com uma estrutura de dados com capacidade limitada. A gente precisa ser capaz de aumentar a capacidade dessa estrutura dinamicamente, ou seja, de acordo com o que a gente precisa. E na aula de hoje a gente vai adicionar a chamada desse método aumenta a capacidade nos dois métodos de adicionar elementos que a gente criou. E o que esse método faz? Se a capacidade do nosso vetor estourar, a gente vai aumentar essa capacidade. E a única forma de se fazer isso no Java, no C, no C Sharp, enfim, é criando um novo vetor e passando todos os elementos do nosso vetor para esse novo vetor. Vamos lá então para o código para ver como a gente faz isso. Estou aqui então com o código, com a classe vetor aberta. Vou adicionar mais um método, que é o método para adicionar capacidade no vetor. Como esse método vai ser utilizado apenas internamente na nossa classe vetor, vou declarar esse método como privado. Ele vai ser do tipo void aumenta capacidade. A gente também não precisa passar nenhum parâmetro para esse método. O que a gente precisa verificar aqui então? Quando é que a gente vai aumentar a capacidade do vetor? É sempre que o nosso tamanho, sempre que o tamanho do vetor for igual ao length do vetor, que é a capacidade que o vetor tem. Então, se chegar uma hora em que o tamanho é igual à capacidade que o vetor tem, aumentar a capacidade. Como é que a gente faz isso daqui então? Declarando um outro vetor. Já que o nosso vetor de elementos é do tipo string, então eu vou declarar também um vetor de string e vou chamar esse vetor de elementos novos e vou instanciar um novo vetor. O que eu passo aqui? Eu passo a capacidade mais 1. A melhor forma da gente fazer isso é sempre dobrando a capacidade do vetor. Então, o que nós vamos passar aqui é o elementos.length vezes 2. Essa é a melhor forma da gente sempre aumentar a capacidade do vetor, porque aí a gente sempre vai garantir que o nosso vetor pode crescer mais. E se fazer apenas capacidade mais 1, toda vez depois que a gente tiver que adicionar um elemento, vai ter que fazer isso. Vocês vão ver que isso aqui não é um algoritmo um pouquinho custoso. Mais para frente do curso, a gente fala um pouco sobre questão de performance de algoritmos, questão de custo também que os algoritmos têm. E o que a gente vai fazer aqui é muito simples. Nós vamos iterar o nosso vetor desde a posição 0 até a posição length, ou pode ser até o tamanho. Aqui você escolhe o que você vai fazer, tá? Então pode ser this.tamanho ou this.elementos.length.
E aqui é sempre iterando mais um para o i. O que a gente vai fazer é simplesmente atribuir a posição 0 do elementos novos o que está na posição 0 do nosso vetor. Então, elementos novos da posição i recebe o que está em this.elementos da posição i. Bem simples. Só que aqui a gente ainda está trabalhando com elementos novos. O que nós vamos fazer então é atribuir esse novo vetor ao nosso vetor. O que nós fazemos aqui é atribuir o novo vetor ao vetor que nós estamos trabalhando aqui dentro dessa classe. E lembrando que esse código só vai ser executado quando a gente atingir a capacidade. E aqui, this ponto aumenta a capacidade ou simplesmente a capacidade nos nossos métodos de adicionar elemento. Então, se for preciso, adiciona a capacidade e é só isso que a gente tem, só esses dois métodos. Vamos então criar uma classe de teste. Aqui eu vou criar uma classe aula 8 com public static void main. Aqui eu vou copiar o que a gente fez na aula 7 para vocês verem. O vetor aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou criar um vetor de capacidade 3. E aqui no final eu vou pedir também para imprimir o vetor para a gente ver quais são os elementos que tem dentro desse vetor. Executando esse código, tem aqui 5. Se a gente, eu vou parar aqui, vou colocar um breakpoint nesse system out println e vou executar esse programa no modo debug. Vocês podem ver que a gente criou um elemento, um vetor com capacidade 3, e aqui nós temos um vetor de tamanho 5, porém a capacidade dele aqui, ó, tá bem pequenininho, é de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, olha, se a gente botar um breakpoint aqui na frente, eu vou parar a execução, vou colocar o breakpoint aqui na linha 11 e vou executar de novo. O nosso vetor, ele tem tamanho 0 e aqui vocês podem ver que é 3. Se a gente clicar aqui em cima, olha, 1, 2 e 3. Então aqui eu vou apertar o F6, ele foi para o próximo, beleza, a capacidade ainda é 3, foi para o próximo, tamanho 2, adicionou o E, o vetor ficou cheio. Aqui ainda a capacidade 3. Na hora dele tentar adicionar o F, ele vai chamar aquele método adiciona capacidade. Se vocês quiserem, apertem agora, quando chegar no F, a tecla F5. Aqui no F5, então, ele vai chamar o método adiciona, já que a gente sempre está adicionando no final do vetor. Aqui eu vou chamar, aqui eu vou apertar novamente o F5, que é para a gente entrar dentro desse método aumenta a capacidade. Aqui sim a gente pode verificar se o tamanho é igual à capacidade do vetor. Então eu crio um novo vetor com a capacidade do volta e aí ele adiciona, tá, o F8. Ele vem aqui então e termina de adicionar os elementos e nós temos o nosso vetor com capacidade dobrada e o restante dos elementos adicionados. Vou finalizar. Para a aula de hoje é isso, então na próxima aula a gente vai aprender como remover um elemento do vetor de qualquer posição. Então vai ser um algoritmo um pouco similar ao que fizemos na hora de adicionar um elemento em qualquer posição. Para quem quiser fazer download do material de apoio ou então obter o certificado ao final desse curso, é só fazer o cadastro gratuito lá no loiane.training. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!